Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente, né? Mais um sábado onde estamos aqui realizando a nossa reunião pública, como fazemos, né, todos os sábados, às 19 horas. Tá? Em primeiro lugar, gostaria de solicitar, dar uma olhadinha nos celulares, tá? Verifica se eles estão realmente desligados. Se por acaso houver alguma necessidade de mantê-lo ligado, coloca naquele sistema que ele apenas vibre, né? Porque às vezes a pessoa tem alguma emergência, né, que precisa de algum atendimento. Vindo a atender, nós solicitamos que atenda no pátio, tá? Porque de repente, né, pode ser um atendimento, né, que seja na hora que o palestrante esteja realizando o seu trabalho, e naturalmente haverá uma interferência. Mas, não havendo emergência, vamos manter desligado, porque nesse momento a conexão é com o plano espiritual, certo? Eu estou vendo aqui que tem gente pela primeira vez, né? Qual o seu nome, por favor? Juan, o seu? O dela? Yasmin. Sejam bem-vindos, tá? Sintam-se abraçados por todos. Caso necessitem de alguma informação, tá? Pode procurar qualquer um de nós aqui, tá? Eu, a Cileia, a Rosa, o São Francisco, tá bom? Qualquer um de nós aqui pode qualquer informação, tá bom? E lembrando que semana que vem nós teremos o nosso almoço, tá? É a marca registrada nessa casa, que é a Comida Mineira. Ela vai ser o nosso primeiro almoço desse ano, dia 17 de março, semana que vem. Então, deixa lá o fogão descansando, né? Bota na agenda lá, se ainda não anotou, não tem nada para fazer nesse domingo, chame os amigos, venha para cá. A especialidade da casa é a comida mineira, tá bom? Os convites já estão sendo vendidos com a companheira Cileia aqui, tá bom? Custa R$20 e é de meio-dia até as 2 da tarde, tá? Semana que vem para vocês que estão vindo pela primeira vez à casa, se nunca vieram nesse almoço, aproveitem que é uma reunião muito gostosa mesmo, tá? É muito agradável, certo? E vamos também aqui falando aqui as atividades da nossa casa, né? A Casa de Luz e Esperança. Terça-feira, das 17 às 18 horas, nós temos um atendimento fraterno. O que significa esse atendimento fraterno? Você de repente tem algum problema de ordem emocional ou até um problema de saúde, física mesmo, né? Então você pode procurar aqui, né, nesse horário para você ser atendido, tá? E futuramente para vir a fazer um tratamento. Se for no caso de problema de saúde, jamais abandone o seu médico. Se você estiver sob algum tratamento, tá? Aqui é um respaldo, um suporte da espiritualidade, tá? Porque a medicina, né, a ciência, ela é de Deus, né? Então, jamais, não faça isso, não abandone o seu médico. Continue o tratamento espiritual aqui, um suporte que a espiritualidade vai dar para você, até para inspirar o seu médico do seu tratamento, tá bom? Então, sempre assim. E das 17 às 18h30 temos o nosso bazar que funciona ali, que fica aberto, e também às sextas-feiras, das 9 às 12 horas, o nosso bazar fica aberto. Às 19 horas, na terça-feira, nós temos um estudo aberto ao público, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre às 19 horas, às terças-feiras. Vocês estão vindo pela primeira vez, serão muito bem-vindos para participar desse aprendizado também. E aos sábados, antes dessa palestra, das 17h30 às 18h30, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, também aberto ao público, né? Vocês querendo vir também para aprender, né, mais sobre a doutrina espírita, sejam bem-vindos também, temos esse horário também, das 17h30 às 18h30, sempre aos sábados. E estamos tendo hoje, mais uma vez, a satisfação, o prazer de receber o nosso amigo, né, lá do Leon Denis, Roberto Negrão, tá? Como é que é o tema? A responsabilidade do médium no trabalho mediúnico, certo? Então, temos o prazer de recebê-lo mais uma vez. E para ler a página, nosso companheiro William, né? E a prece acelera. Boa noite a todos. Boa noite. Homens de fé, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 24.
Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados a conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os praticam. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção da Boa Nova perante as lições de Jesus, examinando o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação do esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o súbito valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia a dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na hora superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Do livro Pão Nosso, Francisco Campos Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nesse instante, a Deus nosso Pai, e orarmos. Jesus, nosso Mestre amado, sol de nossas almas, nesse instante, Senhor, aqui reunido em Teu nome, mais uma vez nesta casa, para mais um trabalho de estudo, de palestra, mais um aprendizado em nossas vidas. Nós agradecemos imensamente por essa oportunidade. Agradecemos a esses bons espíritos, amigos, benfeitores desta casa, que sabemos que aqui já se encontram desde as primeiras horas, arrumando tudo para que possamos aqui estar nesse horário, para que o trabalho possa acontecer. Nós agradecemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa amada Mãe, Mãe querida. Enfim, agradecemos a todos e rogamos, Mestre Jesus, que ampara a cada um de nós que aqui já nos encontramos, nos dois lados da vida, ampare nossos irmãos que aqui não puderam estar nesta noite, mas que eles possam receber essas energias, essas bênçãos que daqui emanam. Que essas energias possam se espalhar por toda a comunidade, em cada lar que houver necessidade do Teu amparo, Senhor Jesus, que Tu possas estar com as Tuas mãos amorosas, fazendo acontecer, apaziguando os corações desses irmãos que tanto necessitam de Ti. Pedimos que envolva o nosso irmão Roberto, que será intérprete da palavra da noite de hoje, que possamos absorver os ensinamentos que aqui serão passados por ele. Ampara-nos, Mestre Jesus, e assim pedimos a permissão ao Papa Pio XII, nosso mentor espiritual da casa, para em Teu nome, Jesus, em nome de Maria, acima de tudo, em nome de Deus, dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Roberto, a tribuna da Casa de Luz e Esperança sua. Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos internautas também que vamos acompanhar pela internet depois, né? Vai ficar gravado lá no canal da Casa de Luz e Esperança, para que a gente possa
ver, refletir, né? Cada vez. Eu agradeço aqui de primeira mão, mesmo ele falava assim, de agradecimento à equipe espiritual da casa e à equipe material da casa que nos convida para fazer esse estudo, né? E estudar sempre é bom, ele sempre estuda mais do que quem está ali sentado escutando, não é verdade? E o tema proposto foi espiritualidade do médium na casa espírita, no trabalho espírita, no trabalho mediúnico, reunião mediúnica, né? Tudo dá no mesmo. Então a gente começa falando o seguinte: todo trabalho numa casa espírita, ele é mediúnico. Né? Então, por que eu falo isso? Quem vai entender agora, vou entrar na definição de o que é médium de iniciar. Porque senão você acha que todo mundo é médium, todo mundo vai por o livro, ler rápido o livro dos médios, entende que todo mundo é médium. Mas a gente vai começar a entender o seguinte: todo mundo tem mediunidade, mas nem todo mundo é médium. Todo mundo tem mediunidade, nós somos influenciados, né? Nós somos guiados, recebemos intuições, recebemos aquelas vibrações, né? Aquela vontade de fazer isso ou aquilo. Todo mundo dorme, senão desencarna, né? E no dormir nós temos desprendimento, não é desdobramento, nós nos desprendemos do corpo, e no desprendimento nós temos contatos com outros seres encarnados e desencarnados. Ao voltar para o corpo, a gente se esquece porque a gente tem um mecanismo físico que nos dá o esquecimento, né? Que nós somos incapazes de perdoar ainda. Lembrar tudo seria um sacrifício para a gente hoje. Mas, então, todo mundo tem mediunidade, todo mundo passa por isso. Daqui a pouco nós vamos dormir, vamos ser intuídos, vamos ser renovados nas palestras, encontrar pessoas queridas, pessoas não tão queridas, vamos estar em lugares muito agradáveis, em lugares também não muito agradáveis, vamos estar com quem nós gostamos. Vamos estar com o que nós sintonizamos. Vamos estar aonde nós queremos estar. Com quem nós queremos estar. Essa é a verdade que dói, saber, né? Que nós somos responsáveis. Mas ter isso não quer dizer que a pessoa seja médium. Médium tem isso tudo também, só que ele lembra. E vem e é um intermediário. Ele vem e traz o que passou. Ele lembra do seu desprendimento. Ele consegue fazer o seu desdobramento. Ele ouve, escreve, tem aquela evidência, tem evidência, ou seja, ele registra e traz para o outro que não conseguiu registrar essas informações. Isso é ser médium. Vamos falar, quando eu falar de médium, a gente está falando de médium ostensivo. Esse médium que realmente registra as coisas, que sente, que ouve, né? Essa coisa gostosa, fabulosa, que nem traz tentador às vezes, né? Vamos entender devagarzinho como é que isso funciona. Mas é importante destacar que cada casa espírita, apesar que eles têm um senso comum de conhecimento, todas as casas espíritas falam a mesma coisa que deveriam falar, porque tinha regido, né, pelo ensinamento de Espírito de Verdade, sua equipe, Kardec codificou tão bem para a gente. Então, toda casa espírita, ela tem uma forma de trabalhar diferente, que tem seus mentores, tem o Papa Pio, lá tem o Baltazar, tem o Dr. Herman, né? Cada casa tem seus mentores, tem os seus guias, cada um que chega também tem seus trabalhadores, tem seus guias. Então, é uma equipe que trabalha. Então, de acordo com os médios que trabalham na casa, o trabalho é direcionado de forma diferente. Tem casa que é voltado mais para o estudo, tem casa que é voltada mais para o socorro fraterno, tem casa que é voltada mais para aquele trabalho para famílias mais carentes. Então, cada trabalho de forma diferente. Não deixa de ser trabalho, certo? Então, cada casa encaminha um médium quando chega com sua deficiência de entendimento de forma diferente. Uns colocam em primeira mão, outros esperam fazer um curso, outros fazem os dois. Claro, Kardec orienta, ele não manda fazer dessa forma, ele orienta. O Espírito não impõe nada. Ela orienta a melhor forma de fazer por experiências ou porque os Espíritos falam, vamos fazer assim. Não adianta a gente querer implantar uma reunião aqui de cura espiritual, você não tem nenhum médico de efeito físico aqui trabalhando, que você vai fazer o quê? Trabalhar aqui fluido. Não, trazer de outra casa? Então, assim, vamos orientar de acordo com cada casa. Então, vou falar aqui, às vezes não utiliza muito aqui ainda, vai utilizar, ou já utiliza, porque cada casa tem o seu critério. O que não pode haver é uma discordância dentro do doutrina espírita, porque ele tem uma orientação
para seguir de forma segura. A outra coisa, nem todo trabalhador espírita é obrigado ou tem necessidade de trabalhar em reuniões mediúnicas. Eu falei, a palestra é reunião mediúnica. Beleza. Porque às vezes você chega e já quer, eu não quero trabalhar na reunião de obsessão. Falando de obsessão porque é a reunião que toda casa espírita tem, né? E a pessoa tem medo, tem receio, não gosta, não sente bem. Às vezes ela não veio para trabalhar aquele tipo de situação. O trabalho dele é o trabalho braçal, é um trabalho de abraço, fraterno, de conversa, de chorar junto, que é mediúnico também, só ele está achando que não é. Mas é de obsessão. Então, assim, não é obrigatório você estar na casa espírita e fazer parte, mas é mediúnico de obsessão. Isso é importante, porque a pessoa acha que a pessoa vai ficar estudando um pouquinho, estudando e vai para uma reunião de obsessão. Quantas pessoas eu presenciei que chegam da casa espírita com a mediunidade ostensiva? Já chega o médico ostensivo. Começa a participar do estudo, a mediunidade desaparece. Desaparece, some. Ele fica estudando 1 ano, 2, 3, 4. Foi só para despertar e trazer ele para casa. É claro que ele tem um potencial. Se ele quiser, ele vem desenvolver, vem educar, vem trabalhar de forma segura. E não necessariamente ele tem que fazer. Porque às vezes ele desenvolve muito mais na área que ele está fazendo do que dentro da reunião de obsessão. Só para a gente poder ficar com ele até no estudo, tá, gente? Então, os que os espíritos fazem? Na casa espírita, trabalho, vou falar trabalho mediúnico, quando tem médio mais ostensivo. Tem vários trabalhos mediúnicos, pelas casas de obsessão, é comum nas casas espíritas. Mas tem trabalho de cura, tem trabalho dos passes, né? Tem o trabalho da psicografia, tem trabalho de receituário, tem infinidade de trabalhos mediúnicos. Porque nós somos individuais. Cada um tem a sua digital, cada um tem o seu rosto. Infelizmente não é esse, não capricharam muito. Cada um tem o seu rosto, cada um tem uma vibração mental, tem uma portadora mental. Não se confunde. E também cada um tem a sua mediunidade. Que não se confunde. É por isso que às vezes a pessoa chega para pedir uma opinião, um conselho, uma seja fraterna, estou sentindo isso, estou ouvindo aquilo. O que a gente pode fazer é mostrar o que se passou pela gente, o que a gente conhece, o que tem em comum. Porque como é individual, ele sente individual. Então não tem uma receita de bolo. Por isso é tão difícil. A mediunidade, ela nunca foi problema. Ela nunca foi. O problema sempre é o médico. Demorei a descobrir isso, gente. Apanhei para descobrir isso. O problema é o médico. Porque depois que ele se autodescobre, depois que ele se conhece, gente, abre. Já viu aquela flor daquela planta de pitar quando se abre à noite assim? É aquilo ali. É uma lindeza. A pessoa fica feliz por estar passando por aquilo. Parece até difícil falar, mas fica feliz. Porque ele começa a vislumbrar um mundo que ninguém vê. Aí vai entender Jesus falar assim, é viver no mundo sem ser no mundo. É entender Chico falar assim, eu vivo mais lá do que cá. A Edivaldo falou a mesma coisa agora, né? Por quê, gente? Porque ele viu um mundo que nós ainda não vimos. Pergunta ao cego de nascença se ele gostaria de enxergar. Claro que sim. Por mais medo que ele tenha, talvez, ele quer enxergar. Nós perguntamos ao médium, você quer dilatar a sua clarividência? Não. A maioria fala que não. Se falar que sim, é porque está estudando um pouco. Porque a maioria dos médiums que vem com clarividência, uma evidência muito ostensiva, ou está muito bem no trabalho ou está no hospício. Que é muito difícil. Porque tem que viver no mundo sem ser do mundo. Você está vendo o mundo que ninguém conhece. Então você vive no mundo seu. E você não tem mais de falar, eu não acredito, eu não estou vendo, eu não sei. Ou você aceita, ou vão aceitar com você lá com injeções, medicamentos, né? Não tem opção. Mas eu vou falar disso aí agora não, tá? Eu não acredito mais em nunca você chama. E um tempo para desabrochar o reunião mediúnica.
vai desabrochar-se um médium na casa espírita. Quando a pessoa chega aqui, já quer com um ano, 6 meses, receber eles, né? Trabalhar com espíritos bem evoluídos. Gente, a gente vê a história de alguns médios no Brasil, que a gente acompanha, né? O Chico demorou 10 anos para o filho chegar junto dele, gente, assim, confiar nele. Da frente do microfone, um cara de coisa, para o rasgar. E era o Chico, que assim, dedicou tanto. Não é que telefadão, mas dedicou muito. Então, os espíritos às vezes ficam 10 anos para poder ver se você realmente está com vontade de trabalhar. E se você não quiser, não tem importância de arrumar outro. Só que você vai achar um médium extensivo que quer trabalhar na forma que você gosta. Isso que eu falei que o problema não é mediunidade, o problema é médium. Eu lembro uma vez que uma senhora chegou para a gente e ela encontrou na casa espírita e o espírito começou a se comunicar. Está tranquilo o espírito? Tranquilo assim, falava calmo, mas você vê que não estava tão calmo por dentro. E eu pedi para que ele pudesse retirar. Porque não é o local apropriado de conversar, ele pode conversar em outro momento, quer saber o que você quer. Ah, mas se eu sair, vem outro. Tudo bem que vem outro. Mas você pode sair? Aí, vou sair porque você está pedindo. Eu falei, agradeço. Aí ele falou assim, mas você sai gravando pior, né? Eu não sei, mas se vir, como é que vai sair também? Não, mas você pode fazer isso por mim? Agora viu pior, tudo bem. Aí ele não está mentindo, ele falou a verdade. Ele saiu, não foi por causa de mim, claro que não foi. Devia ter espião da casa por trás ali, né? Ele viu e falou, eu queria ter condição dele ficar mantendo ali uma situação daquela. Por quê? Se aproximou do médium, do espírito, que ele gostava. Ele não gostava de vibrar. Por mais que não entenda. Vai trabalhar junto. Então, quando você chega na casa espírita, você chega com paciência. Você chega disposto a se melhorar. Não para resolver o seu problema. A primeira coisa que fala é, como é que eu faço para retirar a minha mediunidade? Existe uma formulazinha? Existe algum comprimido? Não. Estou falando que eu já ouvi, gente. Comprimidos? Então, não existe comprimido, gente. A mediunidade, ela pode ser suspensa por um tempo. Ela pode desabrochar hoje, à noite, você acordar, ela pode acordar com uma mediunidade mais ostensiva. Tudo está na sua programação. Mas vamos devagarzinho. Então, o tempo da educação do médium é diferenciado. Depende da sua programação kármica, sua programação espiritual. Ninguém reencarna aqui sem programação. Ninguém. Todo mundo tem uma programação, tem espírito que acompanha e tem um espírito guardião que te orienta. Na hora certa ele vai te ativar. Depende da vontade do médium. Porque às vezes, tornar uma pessoa médium na casa espírita vai ter um sofrimento incrível, porque ela não tem a disposição de olhar o mundo de outra forma. Também ela não tem a disposição de ficar na casa espírita. Eu falo casa espírita, mas casa religiosa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e não almoço domingo. O pessoal fala, você é fanático, vai deixar de ser a praia fim de semana. Vai deixar de dormir à noite, porque muitas vezes à noite você botou a cabeça no travesseiro, vai ver uma vozinha, você pode conversar comigo? Não, com sono, mas não tem. Vai fechar o olho, porque o olho que gera é esse olho físico, é o perispírito. Então assim, ser médium é legal, você vê Chico Xavier, Edival, ver a publicação bacana, né? Ver outros médios. Mas vivenciar a mediunidade da casa espírita é renúncia. É renúncia. Não tem outro termo. É viver no mundo sem ser do mundo. Estou falando, mas vamos lá. Porque a mediunidade, na verdade, ela é puramente física. Ela é do corpo físico. O médium, nós temos alguns médios videntes e videntes muito bons, né? Ele consegue ver, às vezes, quase sempre como médico, ele vai, chega na casa espírita. Eu falo casa espírita porque eu não conheci casa espírita, mas também na casa de Umbanda. Mediunidade para colocar no mundo, não só na casa espírita. E a mãe fala assim, né? Ah, vai você mexer com essas coisas de novo. Beleza. Aí, quando o médico vai psicografar, ele vem com uvas, com fios, são equipamentos instalados.
Ou você acha que tem tecnologia no lado de lá? Eu lembro do Altivo, né? Ela estava contando uma vez que o Altivo foi fazer uma palestra, aí ele sentiu uma arranhada na garganta, aí ele fez assim na garganta. Aí o Real falou assim, tira a mão daí, você está deslocando o equipamento. Porque você tem metido para outros lugares. Então, eles veem às vezes câmaras, por exemplo, quando que existe afinidade, vou falar daqui de frequência, afinidade, sintonia. Existe câmaras às vezes que o médico não consegue ficar variando a sintonia de uma hora para outra. Existe padrão vibratório. Então eles instalam equipamentos aqui que entram nos filhos de equipamentos, se comunica, sai, entra outro, se comunica, entra outro, se comunica, para poder facilitar. Então existem equipamentos instalados também. A gente vê que não é uma coisa que eu faço. Tanto que eles pedem o seguinte, uma sala onde vai fazer uma reunião mediúnica que evite que as pessoas entrem, que evite bate-papo indevido. O indevido que eu falo é bate-papo comum, tá, gente? Eu tenho que pensar. Então, que evite qualquer tipo de atividade dentro. Por quê? Lá estão instalados equipamentos tecnológicos. E a gente vê e fala quais são, onde estão. Para poder auxiliar a percepção do médium. Às vezes dilatar a sua percepção. Mas não é o nosso estudo de hoje também isso não. A responsabilidade do médium, né? Então a gente tem que entender o que existe por trás do trabalho, para a gente ver que não é chegar ali, sentar, incorporar, chegar e falar, chegar e escrever. Não, existe um trabalho por trás muito grande, é prioridade. Às vezes o médico, quando chega numa casa espírita, ele está lá, fez todas as obras, uns 10 anos, 12 anos, e resolve ir para uma reunião mediúnica. Né? Beleza, ele vai para a reunião mediúnica. Só que ele já vai sabendo que, como dizer que a reunião, não sei o dia que acontece, vamos ser sexta-feira aqui, né? Um dia, sexta-feira. Às vezes ele vincula 15 dias antes que ele precisa se comunicar. 15 dias. Só que o espírito que vai para a reunião mediúnica, de desobsessão, ele normalmente se encarnou, não muito tempo, 200 anos, 3 anos no máximo aí, desencarnou, não eu acho natural, desencarnou com uma pneumonia, uma epilepsia, desencarnou atropelado, desencarnou com suicídio, ou tomou um tiro, e aí às vezes está sentindo a sensação, e se vincula ao médium, e o médium vai sentir isso por 15 dias. Se ele não for bem estruturado mentalmente, ele sente isso por 15 dias. E acha que é dele. Né? E aí toma remédio, faz tudo. Aí quando chega na obsessão, o espírito se comunica com toda a característica sentida antes de 15 dias. Aí ele sai, né? Já sai mais aliviado e outro já se vincula. Às vezes é 1, 2, 3, 1000 se vincula. Então assim, olha a responsabilidade do médico. Não é chegar e sentar na cadeira ou botar qualquer um lá. Então vamos lá. Quando que o médium, ele deve, assim, deve ser o procedimento, olhando para Kardec lá, do médium na casa, quando chega numa casa do espírita, né? Ele chega falando que está com ouvido, está sendo ouvido, sentindo sensações que não são dele, às vezes é assim, né? E é espírito. E às vezes é mesmo. Às vezes não é. Cabe ao quem está assistindo ali ter a percepção de ir sondando realmente pela conversa, se é ou se não é. Normalmente é, vamos supor que é o nosso caso. Então a gente orienta ele ao quê? Aqui começa a frequentar a casa. Porque uma casa espírita, ela tem um cordão ali fora, com vários espíritos. Existem cercas magnéticas que não deixam o espírito entrar. Então todo mundo entrou aqui, ficou pancado lá fora. E aqui você consegue respirar. Não é porque é uma casa espírita, não. É uma casa que fala do bem, que fala de Jesus, que trabalha o bem, que trabalha o pensamento, e eles protegem esse ambiente. E aqui você vai tomar começar a tomar uns passos, você começa a ter um refresco, né? Tomar uns passos, você começa a ouvir o seu protetor, ele começa a chegar mais perto, e você orienta, olha, vamos frequentar um estudo na casa, vamos fazer o evangelho, né? Que é o padrão. Vamos fazer o evangelho aqui. Nós temos muitos espíritos aqui, vou denunciar, tem um curso. Vem,
Tem um curso básico também, pode fazer também, faz todos que puder, gente. E começa a estudar. Com o tempo, ele deveria fazer o que é o Espiritismo, a história do Espiritismo, né? Deveria fazer livro dos Espíritos, o Evangelho, livro dos Médiuns. Depois só ele vem a emergência. Por quê? Ele vai começar a compreender que ele é imortal, ele vai compreender o que o Espírito pode ou não fazer, ele vai compreender o que é a mediunidade, ele vai compreender que não é trabalhando, tem que trabalhar na estrada, não é trabalhando para resolver a situação. Ele vai começar a entender que o único culpado é ele está naquela situação. Aí ele vai começar a entender o que ele gosta, o programa televisivo que ele assiste. Porque eu lembro, lá na casa lá, o Cristo falou assim: vocês acham que a gente olha vocês na hora que vocês estão na casa espírita? A gente olha vocês na hora que vocês estão em casa. Que programa que você assiste? Você fica até meia-noite assistindo luta de kickbox, não sei o quê? Qual a sua conduta no dia a dia? O que você faz na hora de lazer? Esse é você. Aqui dentro todo mundo é Jesus. Quem é você? E é esse, quem você é, que vai juntar esses espíritos na sua psicosfera, ao seu redor. Então, hoje, os filmes mais assistidos são 3. De terror. Então, não vou falar quais são os filmes, tá? Filmes pornográficos, sem comentário. E agora de super-heróis. Então, a matança de início ao fim. Esses são os filmes mais assistidos. Ainda bem que o nosso lá agora deu um picozinho lá. Mas, assim, o médium que se propõe a trabalhar numa casa espírita, ele não vai ser santo de um dia para o outro. Mas ele tem que começar a vencer as suas más inclinações. Ele tem que começar a ter o esforço de se modificar. Porque os espíritos reconhecem isso. Você vai para a reunião mediúnica, o espírito fala assim: você não quer falar, não. Eu sei que você estava ontem. Eu estava com você. Quer que eu fale? Ué. Aí o médico fala assim: não é isso? Quem ganhou quem? Eles que estão do nosso lado. Eu lembro que chegou um espírito muito que frequentava muita igreja católica. E ele era resistente ao espiritismo. E chegou nós conversando, né? Eu estava contando a reunião, aí ele começou a conversar, falando, aí eu perguntei: então eu posso falar para você? Não precisa, porque eu falei com você há mais de 15 dias já. Ou seja, você para e reflete: caramba, que responsabilidade. Ele veio falando a reunião mediúnica porque estava acompanhando e gostou do que ouviu. Ele ia se dar ao luxo de estudar, porque tinha coisa que ele não estava entendendo. Então, trabalhar em reunião mediúnica é isso. Trabalhar numa casa espírita é isso. É ser vigiado 24 horas. Porque o médico não é só ter reunião mediúnica, não. O médico é 24 horas por dia. Eu lembro que Divaldo fez um seminário, não foi um seminário, estava na televisão. No final, ele ia para perguntas e respostas. Igual que tinha estava no ouvido, ele confusão, né? Serelepe, ele falou, aí no final, ele abriu uma senhora e falou assim: Divaldo, para você é fácil ser bom. Você é médico. Tem Joana te orientando, dizendo o que fazer, o que não fazer. Ele falou assim: poxa, quer trocar comigo? A mediunidade que você diz que não tem, com a que você diz que eu tenho, eu troco com você agora. Desde pequeno eu não sei que eu tomar um banho se alguém está me vendo. Eu não dirijo um carro com medo de atropelar alguém, porque eu não sei discernir quem está encarnado e quem não está. Eu não consigo ir para o hotel e botar a minha cabeça no travesseiro, porque eu consigo ver tudo que a pessoa que botou a cabeça ali está sentindo.
Quando eu chego na casa de alguém, vai mostrar uma foto de família. Aí na foto tem alguém desencarnado. Para mim é um sofrimento. Quando eu toco na foto, vem que cara me liga. Você quer tocar comigo? Se a mediunidade é tão bom assim? É por isso que a mediunidade não veio ostensiva em todos ainda. Mas não se engane, porque a percepção nós vamos ter ao desencarnar. Aqui é um trabalho de começar a entender o que é sentir. Porque quando ele desencarna, o espírito tem uma sensação 3.000 vezes, 2.000 a 3.000 vezes maior do que aqui. Pra vocês terem uma ideia. Vocês já riram quando conseguiram parar? Cara, se fosse uma situação engraçada e riram não conseguiram parar, aumenta 3.000 vezes. Você chorou quando alguém partiu? Dói o coração da saudade? Um parente muito querido. Aumenta 3.000 vezes, isso é fácil. É assim que você vai sentir tudo desse potencial. Só que aqui nós temos um corpo físico. O impacto fica. O impacto que vai também é menor. Mesmo assim eles falam, não pensem naqueles que já foram na forma de cobrança. Né? Deixa ele quieto lá. Faça uma peça para você levar, para se ter ajuda. Mas não pense nele, tem forma de cobrança. O que foi que deixou? Porque chega nele. E ele está sendo um corpo físico. Então, chegar numa reunião mediúnica, sem ter o conhecimento básico de doutrina, é castigo, se não conhece. É castigo. Porque Kardec orienta duas coisas para que se tenha uma reunião mediúnica, na mente de Deus. Uma é que tenha um senso comum de conhecimento, que a equipe esteja estudando junto. Duas, que tenha afinidade, que sejam parceiros, se conheçam, porque ali talvez você não ouve coisa do outro, então ele vai cair drasticamente. Vai cair. E tem detalhes, você aprende com a experiência dos outros. Quanto mais está ficando na casa, você aprende experiência. Uma coisa legal aqui, legal, triste, né? Mas vamos lá. Depois que passa, a gente estava, tinha um trabalho de terápico assim, de passe, né? E tinha a parte que ficava uma parte extensiva assim, e tinha uma sala, uma marcazinha, que a pessoa dava um passe ali. Não vou falar o nome, porque a gente só todo mundo se conhece, né? Aí essa pessoa foi lá e foi dar os passes. Aí veio e falou assim, Roberto, eu só corre ali. Eu falei, o que foi que houve? Acabei de tomar um soco no queixo. Tomou um soco no queixo? Não consigo nem falar, tá certo? Mas por quê? Eu fui dar um passe e deu um soco, tá de olho fechado? Mas claro, como é que vai dar um passe para uma pessoa que você não conhece de olho fechado? Mas eu me concentro melhor, se concentra no queixo aí, volta lá e dá um passe. Aí ele não voltou não, está dando tanto que eu voltei lá e deu um passe. Mas por quê? Isso não enxerga pelo olho físico, gente. Isso não enxerga. Mediunidade só acontece com a dilatação perispiritual. Sem dilatar o perispírito, não tem mediunidade. Você não sente no olho pequeno pelos seus sentidos básicos daqui não. A visão 360. Pede para o médium evidente fechar o olho para enxergar. Daquele filme Garotinho fala. Eu continuo vendo, né? É assim, gente. Então, vamos lá. Então a gente vê como que a gente consegue. A direção da casa espírita começa a ver o médico falar com a muito. Por quê? Como é que é a assiduidade dele? Ele frequenta? Tem compromisso com ele mesmo? Com a casa? Com a causa? Está tentando vencer as suas más inclinações? Ele realmente está disposto a fazer? Porque botar ele para desenvolver, para trabalhar a mediunidade, para começar a exercer a mediunidade, sem o estudo, sem conhecer como funciona, vai piorar a situação dele. Porque quanto mais você se ativa, mais você se potencializa. Você vai ver que Chico ele começou da forma que terminou. De novo, começou da forma das possibilidades que ele tem. Que você vai educando, vai conhecendo e vai potencializando. É igual o dínamo. Então, não adianta. A reunião mediúnica não vai resolver o problema do médico. Não vai.
O único problema do médico é entender que tem que compreender a vida espiritual. Outro, ele vai ter que compreender que tem espíritos que o guiam. Se eu trabalho com a reunião mediúnica, de cura, por exemplo, eu vou ter um espírito lá da minha que trabalha com a cura. E ele é de cura para me auxiliar. Se eu trabalho com o nome de obsessão, eu vou ter um espírito junto a mim, um guia para trabalho de obsessão. Então, se eu estou em 10 trabalhos, eu posso ter 10 que é diferente com o problema. O problema é que os espíritos trabalham junto. Trabalho mediúnico é trabalho de parceria. É trabalho de parceria. É trabalho em conjunto. Mas se eu sou um médico, eu tenho treino nas pernas, como é que eu vou ter trabalho em parceria? Tem que ter fé, confiança, né? Que eles estão ali. Então, responsabilidade do trabalho mediúnico é isso. É você confiar neles e eles em você. Tanto é, você deve saber esse caso, Chico estava psicografando uma mensagem lá, a Emmanuel parou de falar. Aí Chico, Emmanuel, continua, tu é capaz. Chico continuou a mensagem. Pensavam junto, vibravam junto, chegaria um ponto de Chico falar, Emmanuel, vamos embora, está atrasado. Né? Ou seja, vive no mundo que as pessoas não conhecem. Isso que é a proposta. Aí, a gente vê, olha o que Chico colocou sobre a importância do estudo. Está no livro Consolador, questão 392. O médico tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. O espírito que trabalha com o bem, ele não se vincula a médium que está mais ou menos. Não se vincula. Não adianta. Vai se vincular com o espírito que quer o que você quer. Se você acha que quer vir na casa de Deus só no sábado, vai achar aquele que vem trabalhando bem só no sábado. Então, por isso que eu falei que responsabilidade envolve renúncia. Até que ponto você quer dar essa encarnação? Qual foi a sua programação? Ah, eu não lembro. Está sofrendo? Está passando dificuldade? Então está no caminho errado. Porque o médico ele começa a sofrer. Ele começa a sentir dores. É o ponto em comum de qualquer mediunidade, é dor. E o médico aqui no Brasil, ou no mundo hoje, vem sem dor. Porque não tem ninguém Jesus encarnado aqui não. Então ele passa pelas dificuldades dele. Eu falo Chico de volta, porque eu falo que a pessoa conhece mais esses nomes. Então, você vê que os dois passaram por dificuldade na infância com a mediunidade fantástica. Lembra? Os dois filhos estão ali, vocês sabem. Um não andava, o outro foi espetado com garfo. E não é diferente para ninguém. Só começa a mudar na hora que ele começa a compreender que tem que mudar. E só com o estudo para mudar. Porque funciona assim, ó. É engraçado a beça. A gente fala que a gente evolui moralmente e intelectualmente, não é verdade? Mas funciona assim, ó. Eu vou em estudo e entendo aquilo. Cara, vou dar um exemplo assim, bem grosseiro, para ficar bem entender. Vou supor que eu, nada contra quem faz não, tá gente? Vou supor que eu utilizo cigarro. E estou lá fumando cigarro. Aí eu começo a entender que fumar causa câncer. Que fumar me deixa com falta de ar. Que fumar me deixa com desfalque financeiro. Que fumar me deixa com bafo. Me deixa com dente amarelo. Eu começo a entender aquilo. Eu estou estudando intelectualmente. Eu entendo aquilo. Mas eu não consegui parar ainda. Aí eu começo a fazer o quê? Vou começar a parar. Aí compro remédio, compro não sei o quê, compro fita na testa, compro diversos. Está tentando. Aí ele começou a fazer o quê? Vencer as suas más tendências. Não é fácil não, qualquer vício é difícil. E a pessoa, vou nem falar do alimento, não, do cigarro, porque, né? Então ele começa a vencer mais tendências. Aí ele entendeu, ele conseguiu vencer isso, ele venceu moralmente. Ele entendeu, intelectualmente o cigarro faz mal, e venceu na sua atitude. Ele agora moralmente não fuma mais.
Não estou falando que fuma ou que não tem mais moral, mas moral não. Um exemplo bem ilustrativo para entender. Então ele venceu. Aí quando ele vence, ele pega outro conhecimento de maior dificuldade. E ele começa a vencer também. Então é difícil que eles falam que a gente cresce intelectual e moral, intelectual e moral. E cada etapa é uma paulada. É fácil para um, difícil para outro, né? E às vezes a gente passa por situações muito difíceis. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu lembro uma vez, eu estava na barreira, né? Dormindo tranquilo, né? E começa a sonhar. Olha que sonho legal, né? Sonhar que eu estava no bar e nesse bar eu estava convencendo algumas pessoas a parar de beber. Não bebe não, faz mal, não sei o quê. Arrumava um pedaço de pau, sonho assim, para essas quantidades, né? Arrumava um pedaço de pau que eu faço essas pipas, essas Skype, né? E começaram a me bater, e eu correndo, e apanhando pelas pernas, pelo braço, né? Só que eu desperto, o corpo todo marcado. Sabe aquele sangue pisado? Estava cheio da marca das pauladas. Eu não conseguia falar, chorando de dor. A minha companheira levanta, também um pandemônio assim, né? Aí minha esposa levanta incorporada, me puxa para cá pro canto, né? Aí a nossa companheira, você acompanha a gente lá, falou assim, ô meu amigo, sou companheiro dos seus. Não entenderam a sua mudança. Não entenderam, acho que você está errado. E você vai falar com eles. Ore, isso aqui foi a palavra que ore para que eles nunca saiam para perto de ti, porque você hoje tem força para poder conduzi-los. Então, ore para que eles fiquem perto de você. Gente, eu estava cheio de dor, doendo, com tudo marcado. Mas eu entendo, não falo a verdade, eu não fico perto de mim não, gente. Não é fácil não. Depois eu orei um pouquinho, já conversando, não sei onde está, na verdade. Mas eu creio que é ter seguido o caminho do bem, né? Mas assim, conseguiram vencer. Mas é assim, ele bota perto da gente aqueles que conviveram com a gente. Para mostrar que você conseguiu vencer uma tendência. Isso é um trabalho mediúnico na casa espírita. Como eu falei, você é observado 24 horas. Aí eu falo assim, então eu não quero sofrimento para mim. Quando você começa a estudar, vê que isso aí não é sofrimento, isso é libertação. Você vive num mundo que ninguém vê. Esse mundo carnal acaba para todos. O meu está perto, o seu tem 2 anos. E quantos espíritos têm esse conhecimento estão lá passando dificuldade hoje? Porque aprender intelectualmente, mas não tiveram força suficiente para vencer a moral. Porque eles falam dos espíritos. Só basta um pequeno esforço para vencer essa etapa que nós estamos hoje. Pequeno esforço. Gente, eu não quero nem imaginar o que seja um esforço. Eu luto todo dia. Luto com vocês também. Para vencer mais tendências. Mas o reino também não é só de dor. Eu falei as coisas de responsabilidade porque eu entendo que é grande. Mas também você vai estar com seus filhos. Os trabalhadores do bem. Vai ver espíritos agradecendo. Eu lembro quando meu pai desencarnou, não sei se vocês conheceram ele, né, que era espírita também. E no dia que ele desencarnou, a presidente da casa que trabalhava, convidou a gente para ir lá e dar um curso da gente espiritual, eu acho. E convidou para poder fazer um ensinamento. Estava em novembro, há 10 anos que já estava, fazer 11 anos. E ele vai encerrar o curso, no novembro, finalzinho, eu falei, então vamos lá assim. Então nós fomos lá. Eu cheguei lá, eu percebi que ele era muito encerramento, não era do nome de um, mas tudo bem, sem problema nenhum, né? A gente foi lá e veio lá a gente agradecendo. Ele marcou um que ele falou assim, eu lembro de vocês pescando, sabe onde? Pescar, né? Lá de barco. Ele falou assim, vocês são pescador de almas. Eu estava perdido há muitos anos e fui descobrir que já tinha morrido. Eu encostei o barco perto de vocês e vocês estavam conversando sobre imortalidade. E desde lá eu acompanho ele. Aí veio uma série de espíritos agradecendo, porque se vincula a gente e aprende junto com a gente.
Isso é muito legal. Porque a gente faz amigos sem perceber. Joana fala que o médium, na atividade do bem, ele faz 3, 4 encarnações de uma só. Porque ele está dormindo, está despendido, está conversando. Ele está na praia, quando nós estamos tomando banho, ele está ali intuindo, conversando, falando da imortalidade, orientando. Então, ou seja, vai fazendo uma rede de amigos. Quem é doido mexer com você? Quem é doido? Você acha que algum espírito vai tentar obsediar o rival hoje? Então, aprende de pessoas perto, de espírito perto, é isso. Claro, a gente tem que orar e vigiar. Jesus falando para a gente a receita. Ora e vigia. Não é tão difícil, não. Dificuldade do médico. Às vezes mesmo. Adoro, mas cabelo. Alimentação. Então, polêmica na casa espírita, a visão fala, come carne, não come. Se alimenta disso, daquilo. Gente, a gente tem uma ideia, sabe o que os espíritos falam? Que quando chega perto da gente, nós temos um cheiro de carniça. Porque a carne apodrece o nosso intestino. Lembra que eu falei que tem que são 3 mil vezes maior? Então, imagine o cheiro que ele sente para se aproximar. Imagina o mediúnico, ele trabalha com energias. Energia é a capacidade de realizar uma ação. Nem fazer isso com frequência, nem nada. Realidade é a capacidade de realizar uma ação. Então, se eu tomo um Nescau, se eu como chocolate para a reunião mediúnica, se eu janto antes, eu estou fazendo a digestão, a energia está onde? Na digestão, chega a dar sono. Como é que eu vou me disponibilizar a doar algo? Onde eu estudei, eu tenho compromisso com a doutrina. Vocês terem uma ideia também, um outro caso do Altivo, né? Conta que o Altivo dava passe de sopro. Mas de sopro é um passe muito. Poucos médicos que dão, eu faço copo de risitela, né? As coisas assim, né? Vem na desentanha, né? O fluido. E ele saiu a noite anterior e pediu para molhar a torrada, que ele estava comendo torrada, molhar a torrada no caldo de peixe. O cara come o peixe, eu tipo, não, eu quero só molhar no sal aqui, eu senti um gostinho do sal. Aí ele falou, molhou meia torrada, chegou no outro dia, reunião de cura na casa. E chegou um cara justamente com esse terno, com a espírita aberta na perna, né? E na hora que olhou, foi para dar um passo de cura, o espírito que eu ia na casa lá no Torrel falou, você não. Ele vai voltar sem passe. Por sua culpa. Você está cheio de bactéria. Você vai infeccionar a perna dele. E aí? Qual a responsabilidade do médico? É claro, é verdade, deixou o cara voltar todo ruim, né? Mas podia ter sido bem melhor. Então, a casa que levanta o trabalho dela vai direcionar os espíritos precisando de acordo com os trabalhadores da casa. Não vai trazer um espírito muito perigoso, muito suficiente para uma casa que não tem estrutura de médios para isso. Vai procurar uma que tenha. E vai achar. Então é isso. Leia Viagem Astral de Miramês. Quem não leu, é um belo livro. Né? João Nunes Maia é o autor, Miramês é o espírito. Nesse livro ele sai procurando um trabalhador espírita à noite para acompanhar ele, que usava o fluido materializado. Não acha. Dentro do mesmo espírito. Não acho. A gente vai dormir dentro da televisão, vai ouvindo o som, vai conversando, vai não sei o quê. Ninguém faz uma prece. Poucos, né? Eu dizer, poucos entendem que vai se desprender do corpo. Poucos entendem o compromisso. Entendeu? Ou vocês acham que foi uma reunião mediúnica e ali fez 1 hora lá, 1h30, caminhou para casa, acabou, encerrou o trabalho ali. Eles continuam trabalhando. E a gente, muitas vezes, no despedimento, volta para casa. Para trabalhar. Muitos se lembram, outros não. Lembra a mediunidade, né? Eu não tenho essa mediunidade. Mas é legal, gente. Porque a gente começa a entrar numa seara de que existem muitos espíritos bons. Existe muito amparo. E quando a gente se envolve com eles, é uma sublimidade. Você pode, o médium, quando começa a trabalhar, começa a entender a proposta, de ver o mundo diferenciado, ele sente que o Espírito chegou aqui
com deficiência, e sempre que ele impacta, ele desvincula na hora, e fica ali, ele já sentiu, ele já sabe que ele consegue saber o que é ele e o que não é. A primeira coisa que o médico fala é assim: será que é meu ou será que não é? Né? Porque você não tem mais dúvida, gente. Estudou, trabalhou, praticou, ele sabe o que é dele e o que não é. Então, depois, não é a hora. Eu me proponho trabalhar tal dia, tal hora, tal dia, estou lá para trabalhar. Então esse dia, essa hora você vai lá. A encarnação é minha. Isso é evolução. Isso é evolução. Deixa eu ver aqui algum exemplo que é bom. Você vê umas coisas, mas a gente às vezes estuda e por um vacilo fazendo besteira, né? Eu lembro da reunião lá na realidade, né? Aquela luz, no mediúnico, isso há 20 anos atrás. Aí eles tinham um trabalho de estudo de mediunidade assim, e depois era a nossa reunião mediúnica. O pessoal ia embora e ficava o pessoal do grupo de reunião mediúnica. Só que lá, até de alimento, só que era baixinho. Nós não deixávamos assim. Verão lá, os quadros encarnavam. Aí, o que acontece nesse intervalo, eu saía da portinha, lá tinha uma cerquinha, quem conhece assim, na roça, assim, no interior, eu saía e pegava um arzinho ali fora e voltava. Fazia sempre isso. Uma vez que eu voltei, eu entrei na casa e falou assim: não sai mais não. Toda vez que você sai, você sabe que você passa na barreira da casa. Você traz um montão de espírito com seu perispírito. E tu vai com eles para casa, não conseguimos tirar tudo de você. Nunca vai sair. Ou seja, eu sabia disso e fazia. Ou seja, eu tenho que controlar o lugar que eu frequento, o lugar que eu vou, né? Eu tenho que controlar o que eu realmente como, o programa televisivo que eu assisto. Isso é o comprometimento com a doutrina espírita. Kardec, na revista espírita, de fazer reunião mediúnica com restaurantes. Problema nenhum. Olha os médios que eu tinha. Os caras viviam no mundo, sem problema nenhum. O problema não é estar na casa espírita, o problema é o médium, está equilibrado para qualquer lugar, está pronto para o trabalho. Então, como no nosso tempo lá, né? Outro dia que eu vim aqui, eu falo sobre parte física, sobre frequência, sintonia, né? Força, vibração, repulsão, o centro de força, porque tudo é sintonia, tudo é pensamento. Aí se vincula aquilo que a gente quer. Como eu falei sobre comprometimento no trabalho espírita, na reunião mediúnica, então o médico se propõe trabalhando na casa espírita, é isso. Se põe com vontade, senão vai sofrer a vida toda. Senão vai passar dificuldade a vida toda, vai se encarnar faltando coisa. Então se entrega com vontade. E com certeza, se você chegou no ponto de querer entrar na reunião mediúnica, é porque já tem alguém te buzinando, já tem alguém te levando para lá. Então nós primeiro entramos no estudo ali dos Espíritos terça-feira, terça, falando? Os Espíritos aos sábados. Aos sábados. Vê como é que funciona a casa, entra nos estudos, não tem que estudar sozinho em casa, entra em grupos de estudo. E hoje em dia, graças a Deus, tem internet aí para tudo que é lado, né? Para que a gente possa acompanhar estudos. Nós temos um estudo semeador.net lá, sobre o livro dos médios, a gente lê cada página. Oi? O semeador.net. Toda terça-feira, que é essa mediunidade, a gente se reúne 2 ou 3 pessoas pela internet, pode entrar lá no canal, ao vivo, a gente discute cada trecho sequencial do livro dos médios. E a vez da Cláudia, da Alice, eu, a gente vai com a Mônica, né? A gente vai conversando sobre cada item, debatendo, tirando dúvidas sobre o livro dos médios. Muito interessante, a gente quer começar a estudar. Mas não deixe de plantar uma casa espírita, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você botar a mão na massa, né? Então que Jesus possa nos acompanhar sempre, que a estudar possa estar amigo, o trabalho mediúnico possa se ampliar a cada dia. Hoje aqui, quantos espíritos estão aqui vinculados, né? Assistindo, absorvendo os estudos aqui do lado, o conhecimento aqui adquirido, porque eles também estão aprendendo, somos nós amanhã. Foram nós hoje, né?